Meus amigos, a primeira vitória no Campeonato Carioca finalmente aconteceu. Vasco 2, Portuguesa 0. Vamos falar bastante do que foi esse jogo do Vasco aí com o elenco principal no Campeonato Carioca. Primeira vitória do Vascão. Vasco fazendo muito bonito, cara, e tá iludindo bastante o torcedor vascaíno, hein? Mas antes já vai explodindo aí de like, clica aí no gostei, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados do nosso canal Vamos Vasco. Ficar por dentro sempre de todas as notícias e novidades do nosso Vascão. Bom, pessoal, acabou agora há pouco aí a grande vitória do Vasco por 2-0 contra a Portuguesa, né? O Vasco dominou amplamente a partida. Teve alguns pequenos momentos de dificuldade, né? A Portuguesa impôs alguns perigos ao Vasco, só que o Vasco soube lidar tranquilamente com essas situações no jogo e conseguiu sair vitorioso. Poderia ter aplicado um chocolate na Portuguesa, mas o Vasco está no início de temporada, né? Muitos jogadores ainda estão puxando a perna, né? Você vê no final do jogo jogadores exaustos realmente. Início de temporada é sempre puxado, treino intenso. Quando chega no jogo, o jogador está muito cansado também, não é? A gente espera que o Vasco evolua a cada jogo. Veio essa boa vitória. Primeiro tempo do Vasco, gostei muito, mas muito mesmo do lateral esquerdo, Lucas Piton, que sem dúvida nenhuma foi o melhor jogador da partida. Acho que até a Band elegeu ele também como o melhor jogador desse jogo. Foi muito bem no apoio, ótimos cruzamentos, deu assistência para o primeiro gol do Vasco, né? Uma belíssima jogada ali pelo lado esquerdo, passou por um, passou por outro e cruzou aquele cruzamento certeiro, uma assistência realmente para o Nenê fazer o primeiro gol aí do Vasco contra a Portuguesa. O Vasco que hoje teve o desfalque do Jair, era cotadíssimo para ser titular, mas infelizmente o jogador está gripado e desfalcou o Vasco hoje, e o Figueiredo jogou como volante. O primeiro tempo do Figueiredo foi meio xoxo, né? Você pouco ouviu falar do nome do Figueiredo no primeiro tempo, porque ele não é volante, ele não joga de segundo volante, ele joga mais perto do gol, ele joga todas as posições ali na frente, desde camisa 10, de ponta esquerda, ponta direita e também de centroavante. Ele gosta de jogar perto do gol, você vê o jogador mais à vontade, tanto que no segundo tempo ele rendeu muito mais. Infelizmente o elenco do Vasco ainda precisa de muitos reforços, tem várias posições que estão vagas no time do Vasco. Hoje a zaga do Vasco também atuou junto pela primeira vez, né, o Robson Bambu, sendo titular aí ao lado do Léo Pelé. O restante do time foi praticamente o mesmo que enfrentou o Inter Miami, exceto o volante Jair, como eu disse, esteve gripado, né? O Vasco jogou com o goleiro Ivan, Pumita Rodrigues, Léo Pelé e também o Robson Bambu, Lucas Piton na esquerda, Zé Gabriel, também aí o garoto Figueiredo jogando segundo volante, Nenê, Gabriel Peck, Eguinaldo e também Pedro Raul. A gente vivia a grande expectativa de que o Pedro Raul finalmente iria balançar a rede hoje, né? Fazer enfim o seu primeiro gol com a camisa do Vasco. Esse gol não veio, mas ele fez um ótimo primeiro tempo, segurando bastante os zagueiros adversários, né? Porque ele atrai bastante a marcação dos times adversários. E isso é muito importante para dar liberdade para os atacantes. Hoje você viu o Gabriel Peck fazendo o seu melhor jogo nessa temporada, contando os amistosos dos Estados Unidos. E com certeza o jogo de hoje ele teve mais liberdade, conseguiu desenvolver mais, tanto que o segundo gol do Vasco no segundo tempo foi uma grande jogada do Gabriel Peck. É isso que a gente espera desse jogador. A gente sabe que ele é um jogador extremamente limitado, mas tem momentos de lampejo, que é o que a gente espera dele. Que constância é esses momentos, né? Fez uma belíssima jogada, limpou um e tocou por cima do goleiro, fazendo um golaço, o segundo gol do Vasco ali contra a Portuguesa. Segundo tempo o Vasco começou avassalador, né? O Nenê, que fez o primeiro gol do Vasco, acabou sentindo uma lesão na panturrilha, se eu não me engano, saiu para a entrada do Alex Teixeira, que também não fez muita coisa, porque tá fazendo a sua pré-temporada agora, né? Com o andamento do Campeonato Carioca, devido àqueles problemas que ele teve de renovação. Isso atrapalhou bastante a pré-temporada do jogador, tanto que você vê ele praticamente se arrastando dentro de campo. Pouco produziu hoje o Alex Teixeira, mesmo com o Vasco vencendo o jogo, a gente esperava mais coisa do Alex Teixeira. Outro jogador que também, na minha opinião, esteve abaixo hoje, que já está abaixo alguns jogos do Vasco, é o Eguinaldo, né? Entrou mal no jogo contra o River Plate, jogou muito mal contra o Inter Miami e hoje, na minha opinião, também jogou muito mal. O garoto não está do mesmo nível técnico do ano passado. A gente não sabe se o jogador está à vontade atuando pela ponta esquerda, se ele se sente melhor jogando como centroavante, porque centroavante para ele hoje é praticamente impossível ele ser titular no Vasco. E uma posição que está vaga hoje é a ponta esquerda e ele vem atuando ali, só que não vem jogando muita coisa, né, cara? Vem bem abaixo do Eguinaldo que a gente estava acostumado lá na Série B. É um garoto de 18 anos apenas, não tem como a gente cobrar isso do atleta, né, cara? Fica até meio chato a gente cobrar um jogador de 18 anos, jogador que está conhecendo novos companheiros nessa temporada. Ele nunca jogou com o Lucas Piton, nunca jogou com o Pedro Raul. Agora que está conhecendo as novas caras que estão chegando no Vasco, tudo é novo para o jogador, né? Surgiu como um meteoro aos 18 anos. Com certeza é muita coisa para a cabeça também do atleta, né?
Acho que seria interessante o Barbieri dar uma segurada no Aguinaldo, tanto para não queimar o jogador, porque ele está realmente abaixo do que a gente estava acostumado a ver o ano passado. Alguns outros jogadores a gente já esperava o futebol abaixo, né? Como é o caso do Zé Gabriel, que inclusive foi até elogiado pelo Carlos Alberto, né? O ex-jogador do Vasco na transmissão comentou falando que o Zé Gabriel ele é muito bom na construção de jogadas, cara. Eu discordo totalmente. O Zé Gabriel, em alguns momentos que ele consegue clarear bem a jogada, consegue dar bons passes, mas é pouca coisa. São raros os momentos que ele faz isso no jogo. A maioria do tempo ele tá errando passe, ele tá errando chute, tomando decisão errada. É um jogador um pouco mais lento, um jogador de mais cadência, né? Pra gente não falar aqui que é um jogador fraco. Mas realmente o Zé Gabriel, na minha opinião, não serve para ser titular do Vasco e tampouco iniciar jogadas do nosso time. Na minha opinião, o Vasco tem que ir atrás desse camisa 5 urgentemente. Precisa desse jogador, porque quando enfrentar Fluminense, Botafogo e Flamengo, a história é diferente. Não vai ter tanta facilidade assim na saída de jogo. E você tendo um cara como o Zé Gabriel, que não transmite confiança total ao time e também, principalmente, a nós torcedores, é arriscado demais, né? Assim como o Robson Bambu, né? Correu muitos riscos no jogo de hoje. Se é contra um time encaixado, um time forte, ele entregaria vários gols hoje para a Portuguesa, né? Mas, no geral, eu gostei da defesa do Vasco. O Mita Rodrigues, mais uma partida impecável do lateral, não tem tanta técnica, mas tem um bom apoio, tem força, e ele vem caindo nas graças do torcedor vascaíno. Isso é muito importante, porque faz anos que não temos dois bons laterais, tanto na direita quanto na esquerda, e hoje a gente pode afirmar que o Vasco tem laterais de verdade. O que a gente sofreu ano passado com o Edmar, com o Léo Matos, com o Matheus Ribeiro, com o Gabriel Dias ruim por ruim ainda, foi um dos melhores laterais do Vasco na temporada. O Vasco sofreu muito com essas posições, os jogadores não davam profundidade, não conseguiam cruzar, você via a lateral do Vasco chegar à linha de fundo, errar o cruzamento, cara. Era um absurdo o que a gente via no Vasco. Agora temos laterais, jogadores aí importantes, que com certeza vão ajudar bastante nosso time nessa temporada. No geral, gostei bastante hoje do time do Vasco, na minha opinião, os melhores em campo foi aí, com certeza, Lucas Piton, Gabriel Peck. Gostei da movimentação do Figueiredo no segundo tempo, gostei também do Pedro Raul, mesmo sem ter balançado a rede. É um jogador extremamente importante, qualificado, sabe usar bem o seu corpo, sabe atrair a defesa para liberar espaço para o atacante do Vasco, outros atacantes do Vasco atacarem o adversário. Isso é muito importante, sabe fazer muito bem o pivô. E eu tenho certeza absoluta que em breve ele vai começar a fazer aí um caminhão de gols e a gente espera muita coisa desse jogador. Também gostei mais uma vez do Léo Pelé, um zagueiro seguro, rápido ali na defesa e com certeza demonstrando uma grande qualidade ali na zaga. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa vitória do Vasco, 2-0 em cima da Portuguesa e quem para você foi o craque do jogo. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. Forte abraço. Saudações vascaínas a todos. E só para lembrar, galera, o Vasco tá na 5ª colocação aí, com 5 pontos conquistados. A gente espera mais coisa. O Vasco volta a entrar em campo na próxima segunda-feira. É isso aí, pessoal. Forte abraço. Tamo junto. E é nóis.